Kurono Kazumi, boa tarde, massa. Ele que fala direto do Japão. É os porcos na área. Hoje eu estou de luto pela naba dos gambás. Eu também estou chateado, Kurono Kazumi, principalmente. Deixa eu pôr a imagem dele aqui de novo. Principalmente porque a gente recebeu imagens exclusivas do Fagner chorando, né, depois do pênalti cobrado, assim, demorou muito para chegar o meme da Vila do Chaves com a bola que ele chutou. Eu fiquei realmente triste ontem à noite, seu Hamilton. Nossa, olha, os dois o pontapé que ele deu na bola e o tiro de meta do Vital ontem lavou a alma, hein, cara? Lavou a alma. Meu, olha, acho que não tem um cara que não tem. Quando o Fagner foi na bola, foi igual quando o Marcelinho Carioca foi chutar o pênalti no marcão. Ele não erra. Vai perder, eu lembro que o Galvão e o José Silvério usaram a mesma expressão. Ele não erra. E o Marcelinho no Mundial de 2000, ele também perde o pênalti, né, lá no Maracanã. O Alencar Alviverde, vocês acham que deveriam contar a Supercopa como título nacional? Eu acho que não deveria. Um jogo só, voltou recentemente e campeões do passado não tiveram a chance de jogar. Alencar, assim, a gente pode não considerar, mas ela é uma competição nacional, né? Para a CBF ela é válida como competição nacional, sim, até porque são as duas maiores forças do Brasil, né? O campeão da Copa contra o campeão do Campeonato Brasileiro, mas a relevância esportiva, ela não existe mesmo, né? A gente, lógico, quer ganhar, fica chateado se perder, mas não tem uma relevância esportiva, estatisticamente falando, mas financeiramente ela é importantíssima para começar a temporada bem, né? Se eu não me engano, o ano que vem serão 8 milhões de reais para o vencedor e 4 para o vice. Então, é que na Europa tem essa tradição aí, né? Que quando vai abrir os campeonatos, tem a final da Supercopa que abre o calendário do campeonato, né? E quando começa a Champions, tem também a Recopa. E é legal para o torcedor já começar disputando título, já dá uma moral para o time, já dá uma moral financeira também para o time buscar coisas melhores no ano. Eu gosto bastante. Quanto mais mata-mata tiver, quanto mais jogo assim disputado, é muito bom. Eu particularmente acho fantástico o campeão brasileiro de pontos corridos, mas eu particularmente gosto muito mais de mata-mata pela emoção, pela adrenalina que se dá num jogo de mata-mata, é muito diferente, até para trabalhar é diferente. Só que na Europa esse título não conta como se ganhar esse, mas a Copa e o campeonato não conta como tríplice coroa, viu? Não, esse aí só conta o campeonato. A gente conta se ganhar, mas se perder não conta. É assim que funciona. Quem ganha conta, mas se o Palmeiras ganhar esse ano o Campeonato Brasileiro, é tríplice coroa para mim, e quero ver quem vai falar que não, porque assim, isso é verdade. A tríplice coroa foi uma tradição importada da Europa, que não existia isso, né? E lá na Europa não é que existe um critério, mas é considerado pelos jornais locais de lá 3 campeonatos de nível nacional. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil não existe isso, porque aqui é o único país no mundo que tem os regionais, né, de estados, nem na Argentina tem, no Uruguai não tem, na Europa menos ainda. Então aqui, e a relevância que os campeonatos estaduais tiveram ao longo da história, até os anos 90, os campeonatos estaduais eram muito fortes, né? Tanto que a fila que o Palmeiras sai em 93 é considerado um dos maiores títulos da nossa história, não só porque foi contra o Corinthians, mas porque naquela ocasião o São Paulo era campeão do mundo, né? 2 vezes já, o Corinthians tinha um time forte também, era recentemente campeão brasileiro, o Santos era uma potência também, os times do interior levavam jogadores para a seleção, Bragantino, Ponte Preta, Guarani, naquela época o Guarani brigava pela ponta do Campeonato Brasileiro da Série A. Então, o Campeonato Paulista especificamente sempre foi muito forte. Então a gente sempre considerou tríplice coroa quando ganhava o Paulista, o Brasileiro e um Rio-São Paulo, por exemplo. No Palmeiras em 93 foi isso. 95 a gente não ganhou nada, 96 ganhou, então assim, quem ganha fala que não existe um critério, uma regra para isso. Muita gente considera, outros não, mas para a história do Palmeiras, lá no site tem lá todas as conquistas do Palmeiras, vocês podem ir lá, tem várias tríplices coroas do Palmeiras, mas as que são aquelas mais importantes mesmo são os campeonatos nacionais, ou tendo um regional no meio, como foi na temporada em que o Abel ganhou a Libertadores, o Luxemburgo tinha ganhado o Paulista e a Copa do Brasil na mesma toada ali, né? Então essa realmente foi
importante por conta da grandeza do Campeonato Paulista e regional que tem só aqui no Brasil, né? Em nenhum outro lugar do mundo tem isso. Não existe. O Massa falou de Guarani e Ponte, para você ter uma ideia, em 84 tinha 9 jogadores na seleção, entre Guarani e a Ponte. 93 o Palmeiras levou 7 para a seleção, na Copa América, né? O Antônio Carlos, Roberto Carlos, o Kleber chegou aí, o Evair foi, o Edmundo foi chamado, depois saiu, o Zinho foi também, o Mazinho jogava. Então o Palmeiras tinha uma seleção e tanto, né? Tanto que era a base da seleção. E de novo, a gente já falou isso aqui, só 2 times no Brasil tiveram a honra, né, de sempre que o Brasil foi campeão do mundo em Copas do Mundo, teve pelo menos um jogador defendendo a camisa da seleção, são Palmeiras e São Paulo. Por isso que a rivalidade com São Paulo também, além de todas as histórias, ela é muito grande, né, e tem um peso muito diferente entre esses 2 times. Então, são histórias que a gente vai contando aí, vocês que são mais novos, às vezes não entendem por que a gente fala que o passado do Palmeiras é tão bonito, tão grandioso, é por esses detalhes pequenos, né, seu Milton? Nosso time não começou em 90 igual alguns, não. Nosso time começou lá atrás, cara. E aí é natural, né? Quem começou em 90 acha que o futebol é dali para frente, ou 2019 recentemente também. Para quem mora no eixo Rio-São Paulo, mais para o lado de lá da Dutra, acha que o futebol começou em 2019, mas a gente tem história, cara, desde 1914, quando começou, a gente já começou vencendo. A história do Palmeiras, eu já falei isso para amigos gringos, assim, eu conto um pouco que eu sei, porque a história é muito rica, tem cara que se emociona, cara, porque a história do Palmeiras, ela se funde com a história de São Paulo, com a história do Brasil em relação à guerra, às tradições, democracia, que todo mundo fala de outro time lá, mas tem time de lá que usou a ditadura para poder ter estádio, né, para poder ter patrocínio na época mais dura da nossa sociedade aqui também. O Palmeiras sempre foi muito independente dos governos que estavam ali. Mas, enfim, isso é papo para outra hora. E o primeiro naming rights do mundo é o Parque Antártica. Antes de existir o termo naming rights, já existia o Parque Antártica. Exatamente. A história do Palmeiras é riquíssima. Eu convido vocês a irem qualquer dia aqui no Allianz Parque. Invistam um tempo da vida de vocês, palmeirenses aqui, que estiver por São Paulo, passa lá, compra o tour, façam o tour do Allianz Parque e terminem na sala de troféus. Vocês vão ver só o tamanho da história que o Palmeiras tem, e ali não tá nem a metade do que o Palmeiras tem de acervo, tá? A gente foi lá e tivemos a informação de que o projeto é muito maior e que aos poucos vai se encaminhando. Inclusive, você já sabe, você que é membro da Web Rádio Verdão, estamos para receber aqui 5 volumes, né, 5 unidades do livro contando a história de todas as camisas do Palmeiras. Um abraço para o Rito e também para o Miro, historiador do Verdão. Em breve a gente vai sortear aqui para os membros do canal, tá certo?